suevo de Galiza é unha etapa fascinante da nosa historia. Non en van fomos o primeiro reino medieval de Europa. Pero máis alá dos seus fitos históricos ou dos seus gobernantes, as antropólogas o que nos interesa é como vivían, como pensaban, como sentían esas xentes. Que queres, caralho? Que queres, pá? Foda-se! Vai-te foder! E aí, pessoal, a gente volta no mais um conteúdo do Quintal da Galécia, falando sobre suevos, Galécia e a historiografia. A gente vai falar um pouco sobre suevos na Galécia, uma história real e narrativas modernas. Efetivamente, há um posicionamento importante no final, entender quem eram eles. Então, a gente tem esse imaginário de reis, de nobres, e eram gentes diversas, né? Não só de uma casta que dominava, mas também de pessoas que tinham funções diversas, de agricultores, artesãos, ferreiros, etc., né? Soldados, homens e mulheres, não vieram só homens. A marcha que eles fizeram, de onde que eles vieram, ou seja, de que lugar da Germânia, eles vieram da Germânia, se era uma tribo ou um povo monolítico, ou se eram várias tribos que foram associadas com comportamentos muito parecidos e que foram nomeados como suevos. Isso também é importante entender. Então, de onde vieram, por onde passaram e por quais motivos parte desses grupos fizeram uma rota migratória para o Ocidente. Efetivamente, nem todos foram, outros foram sendo mesclados com as povoações da Germânia, outros foram para a Península Itálica e outros partiram para a Gália. Da Gália, estabeleceram-se por algum período, para depois, então, cruzarem os Pirineus e descerem para a Hispânia. Quando eu falo Hispânia, entendam toda a Península Ibérica e quais decisões os levaram a se estabelecerem na província da Galécia, Galécia Romana, no ano de 411, por aí. Beleza? Então aqui a gente tem um debate sobre uma história real e uma narrativa moderna. A gente vai falar um pouco sobre um tema que é frequentemente apresentado de forma simplificada ou até mesmo de forma romantizada como Reino Suevo da Galiza. Beleza? E será que essa expressão corresponde às fontes da Antiguidade Tardia? Que o território dessa Galécia abrangeria hoje a atual Galiza? E como certos discursos identitários atuais reinterpretam esse passado? Também isso é importante ser colocado em debate. Então, nesse bloco, a gente vai debater o que estamos a falar, né? Quando a gente observa as fontes do século V, século VI, a gente vai encontrar expressões como Suevorum Regnum in Galatia, o reino dos suevos na Galécia. E só aqui está um ponto crucial. A Galécia não pode ser um sinônimo da Galiza moderna. Se você não entendeu esse primeiro passo, vai ser difícil você avançar para uma próxima etapa. Aí já estamos falando de uma dissonância cognitiva crônica ou realmente uma fé cega em algo que você deseja muito, competir com outra historiografia que também foi inventada. Isso aí não é problema meu e não é problema do Quintal da Galécia. Beleza? Como sempre temos pessoas novas aqui tentando aprender no Quintal da Galécia, a gente vai aqui tentar dirimir algumas informações. Em primeiro lugar, Galécia era uma província romana, muito mais ampla, com a capital em Brácara Augusta, ou seja, o que hoje chamamos de Braga. Então, essa Galécia romana, ela abrangia geograficamente hoje, o que seria hoje, tá, pessoal? O norte de Portugal, a Galiza atual, Astúrias e partes da província de Leão, né? Claro, Leão e Castela estão juntos, né? Mas tem uma parte ali que seria Leão, tá? Que não é Castela. Portanto, importar um mapa do século XIX para o século V não vai funcionar os conteúdos do Quintal da Galécia. Apenas aquelas pessoas que estão imersas, no mundo paralelo. Não podemos aplicar fronteiras contemporâneas ao século V. É como disséssemos que a França moderna seria a mesma coisa, nas suas fronteiras, ao Império Franco de Clovis. Não vai funcionar com a gente. Agora vamos falar do território original, né? Esses suevos, eles não controlavam toda a província no princípio. O seu núcleo inicial situava-se no conventos bracarenses.
onde comunidades como quadros, marcomandos e baemes preferiram se fixar. Efetivamente, a maioria dessa população sueva se estabeleceu no convento de Bracarense. Em outras partes, depois, eles vão controlar indiretamente. Somente depois de confrontos com os vândalos asdingos, a sua partida, que eles vão lá para Bética e depois vai todo mundo para o norte da África, isso tudo com o apoio dos imperiais, que estavam na Espanha, é que os suevos vão conseguir se estabelecer em toda a província da Galécia. Se fosse somente por eles, nem isso eles iam conseguir. Tiveram que ter o apoio de Roma. E é assim é que eles vão expandir os seus domínios para o Conventus Lucense e o Asturicense. Esse ponto de expulsão dos vândalos asdingos é o que chamamos de as Batalhas dos Nervaços, que é um lugar que ainda, até hoje, não se sabe ao certo onde ocorreu. Mas se você partir do princípio que a maioria dos suevos se fixaram no convento dos bracarenses, é bem provável que esse confronto, esse choque entre suevos e os vândalos ocorresse nos limites deste convento e não no que seria hoje Lugo ou nas Astúrias. É bem simples assim. A Batalha dos Gervassos marca uma viragem. O poder suevo estende-se para áreas até então disputadas, consolidando-se mais para o interior da Galécia. Daí sim é que a gente pode observar uma Galécia quase inteira sob domínio do suevo. Mas isso é um processo, não é um ponto de partida. Portanto, este reino suevo não acontece plenamente no ano de 410 ou 411. É bem provável que aconteceu por volta do 438 ou mais. Mas algumas pessoas preferem o 410 mais por uma disputa de quem chegou primeiro nessa corrida de um reino independente dos romanos. É isso. Também é bom lembrar que o domínio suevo não ficou restrito à Galécia, a Galécia em português. Eles exerceram uma influência também sobre o norte da Lusitânia. Eles vão atingindo zonas dos conventos emeritenses e scalabitenses. Ou seja, a fronteira sueva não coincidiu com a fronteira política galega atual. Agora eu passo a falar sobre o problema do anacronismo identitário. Parte do nacionalismo galego contemporâneo, e aí nem todos os historiadores partilham dessa mesma ideia, da própria Galiza. Então, não há nenhuma unanimidade nessa opinião, mas parte tenta reconstruir uma identidade contínua, essa identidade que vem desde o tempo dos suevos. Então, para eles, seria Reino Suevo, o primeiro reino da Galiza. Mas isso é um anacronismo. A Galiza contemporânea é uma construção do século XX. Mas temos também uma Galiza medieval, que surge em 910 com a divisão daquela Galécia cristã do Afonso III, que tinha capital ali pelas bandas de Oviedo, Astúrias, e os asturianos não eram galegos, ponto final, entendo muito bem isso. O Afonso III divide o seu território e a parte mais ocidental é deixada para um dos seus filhos, chamado Ordonho, e que esse reino será criado, então, o Reino da Galiza. Depois o Ordonho nem fica lá. Depois ele vai embora, vai para Leão, como Ordonho II, e deixa um filho cuidando da Galiza, uma espécie de reino vassalo de Leão. Aliás, o filho do Ordonho II não é muito falado, não é muito adorado, não é muito contemplado pelos galegos modernos. É bom lembrar que a unidade política sueva ela estava ancorada em Brácara Augusta. Não era Compostela não existia nessa época, não era Lucus, não era Astúrica, tá? Era lá em Brácara, é lá que a coisa acontecia, beleza? E as fontes da época não falavam de Galiza como um país, né? É legítimo ter identidade moderna? Mas não é legítimo projetá-la sobre o século V. Isso aí já é uma farsa, isso é uma falácia. Bom, agora vamos falar sobre o romantismo do primeiro reino medieval. O slogan "Fomos o primeiro reino medieval da Europa" aparece muito em vídeos, em redes sociais,
do nacionalismo galego. Historicamente, quando o reino suevo se formou, ele vai se formando, o Império Romano ainda existia no Ocidente, já tínhamos o reino dos burgúndios, dos visigodos e dos franco-romanos em evolução. Então, temos aqui uma transição entre a Antiguidade e a Idade Média, que vai sendo de forma gradual. Como viviam, como pensavam, como sentiam, lá do começo, que eu cheguei a falar, e que a apresentadora fala também, é uma pergunta válida e interessante, né? Então a gente tem que entender os padrões de povoamento, a convivência entre as elites germânicas e a população romanizada, depois o avanço da cristianização e posterior, né, como uma fase de arianismo, da ortodoxia do católico, etc. E das culturas materiais rurais que vão se fundindo com as povoações que ali já viviam. Mas temos que ter cuidado com discursos que se apresentam como antropológicos, que na prática são apenas identitarismos retroprojetados. Bom, agora vamos falar para o caso linguístico desse vídeo, porque não tinha como não deixar de falar, né? Eu observei bem que a pessoa fala as antropólogas. E qual o problema disso aí? Bom, se fosse uma apresentação voltada pela preocupação apenas das antropólogas, das mulheres, tudo bem. Aí estaria na validade. Agora, você colocar as antropólogas para homens e mulheres, aí já temos um problema da nossa língua galaico-portuguesa, galego-portuguesa, né? O resto é invenção. A tradição galego-portuguesa, o masculino plural é o genérico. Então, os antropólogos se referem tanto a antropólogos homens e mulheres. Então, não há nem necessidade de falar antropólogos e antropólogas, porque isso é redundância. Os antropólogos. Então, não há fundamento histórico linguístico para isso na luso-galaicofonia, né? Mas como há aí toda uma questão de outros debates aí que para mim não tem importância agora, né? Misturado aí também com uma escrita, uma ortografia que foi inventada nos anos 70 e foi é, instituída por decreto, prevaleceu aí uma bagunça total, uma desordem que acaba afastando o galego da sua própria origem, do tronco galego-português, né? Então, é uma tendência natural, contínua e sutil de transformar o galego num dialeto espanhol. E, finalmente, vamos entender. Os suevos se estabeleceram inicialmente no convento bracarense, eles vão se expandindo gradualmente, o domínio por toda a Galécia. Galécia. Alguns gostam de falar Galéquia, mas Galéquia seria uma pronúncia anterior, no período de 400 e pouco, 411, 430, era Galécia. E eles vão avançando também para o norte da Lusitânia, tem ali tribos, já provamos em outros debates, em outros conteúdos, que os suevos não eram um povo monolítico, então ali tinham algumas tribos, né, que migraram para a Espanha, então temos os Quado, os Marcomano, os Baeme, então é mais ou menos assim. Então eles conseguem também ocupar parte do norte da Lusitânia, né? Olha a história bem de Conímbriga, né? Não foi uma coisa muito boa, eles arrasaram, destruíram Conímbriga, parte da povoação, inclusive, depois foge, né, migra para a Emênio, né? Então, e ali depois vai surgir o nome de Coimbra, né? E não existia uma Galiza moderna no século V. A capital sueva, Brácara, não era em Lucus, não era em Astúrica, não era em Iria Flávia, ou seja, eles escolheram Brácara, onde é hoje Portugal. Então, trazer todo esse legado para si é um desrespeito aos portugueses e também aos asturianos. Ou seja, identitarismos modernos vão distorcer o quadro histórico real. Por fim, finalizando tudo realmente, encerrando esse assunto, estudar o Reino Suevo é fascinante, sem dúvida nenhuma, mas precisamos fazê-lo com rigor documental, consciência geopolítica e cuidado com projeções contemporâneas. Beleza? Se você gostou, comenta aí no Quintal da Galécia e a gente vai tentar responder dentro do possível, dentro da lógica e dentro da técnica e não das fantasias.
Galécia não é Galiza no tempo e no espaço. Um abraço.